Olá, todos muito bem-vindos a mais uma palestra, estudo no Centro Espírita Irmã Sheila. Eu me chamo André Cortes e desde o início quero convidá-los às melhores vibrações, à comunhão de sentimentos, levando o pensamento a Deus, pedindo a proteção e o amparo aos benfeitores que dirigem e orientam os trabalhos desta casa, sob as bênçãos e o amor de Jesus. Seja essa uma reunião frutífera aos nossos corações. Bem, o capítulo 5º, intitulado Bem-aventurados os aflitos, já em sua parte final, aquela que traz as instruções dos Espíritos, vai encontrar algumas mensagens muito importantes que Kardec fez questão de colocá-las como um elemento central de preocupação ao espírita, ao trabalhador, ao estudioso da doutrina espírita, quanto à relevância, à importância da divulgação e do ensino dos espíritos entre os homens. Porque o espiritismo vem como contraponto máximo ao pensamento prevalecente entre nós, essa filosofia materialista do aqui e agora, das sensações mais do que do sentimento, da maior importância às questões materiais do mundo que cessam com a vida orgânica, em detrimento das questões espirituais da nossa natureza imortal, aquelas que, portanto, continuam após a nossa vida orgânica. E assim é que nós vamos encontrar no item 23, intitulado Tormentos Voluntários, a manifestação dos Espíritos nessa linha de identificação e de educação do coração humano em relação a ser ele mesmo o próprio causador daqueles seus tormentos. Quando, muitas vezes, tomado pelo equívoco daquilo que deve prevalecer, acaba sempre por dar um combustível adicional aos sentimentos ainda mais rasteiros que nós temos, alimentado muito pelas questões da inveja e do ciúme. Então, colocando muito mais peso em olhar para o que os outros têm, desejar o que os outros conquistaram, sentir-se diminuído perante o sucesso alheio, quando em verdade ficamos assim como que presos numa armadilha que foi elaborada pelo nosso próprio coração. Então a importância de conhecer a natureza do espírito, a sua verdade imortal, é uma que fará com que a gente não mais coloque nossos pesos, nossas medidas nas faltas e nos excessos por nós mesmos praticados. Falta de caridade, excesso de egoísmo, falta de atenção, de previdência, de cuidado nos conduzirmos pelas vidas. E excesso de todas as sortes, excesso de interesses, excesso de apego, o equívoco mesmo decorrente da nossa própria ignorância em relação à nossa realidade como espírito imortal. Então, a esta natureza de sofrimento, causada pela nossa própria imprevidência, nós não podemos pensar que se aplica a máxima de Jesus, da bem-aventurados os aflitos. Não é a este tipo de sofrimento que Jesus se refere. Portanto, é muito importante nós conhecermos para combatermos em nós mesmos esses pontos. Do que nos leva, então, a um segundo aspecto também muito importante e central, aquele intitulado da verdadeira desgraça, que nos faz, então, pensar e refletir
não apenas no ato em si, mas nas consequências do ato. Porque muitas vezes nós temos aquilo que nos parece serem desgraças materiais, desgraças mundanas, mas que, ao enfrentadas e suportadas com galhardia, com serenidade, com resignação e com coragem, terão como consequências no porvir uma realidade abençoada, como a recuperação do desgaste, do sofrimento que aquela prova nos encerrou. Ao passo que muitas vezes, quando nós analisamos aquelas alegrias e aquelas delícias e os prazeres que nós buscamos na vida material, por desconhecermos as leis, não as leis materiais, mas as leis morais, as leis do Espírito, nós vamos encontrar muitas vezes consequências terríveis. Então, os Espíritos vêm nos mostrar que se a gente ri, se a gente chora, mais importante é a gente perceber como a gente está passando por essa prova. Porque estará nas consequências, na colheita daquilo que nós estamos semeando, na forma como nós enfrentamos aquilo que é tido como desgraça mundana ou como grande alegria material, como nós lidamos com as provas. Porque, em verdade, nós não vamos conseguir disfarçar no futuro aquela realidade, a forma como nós passamos pela situação. Do que nos vai importar sempre ter voltada à mente para o princípio das conquistas, das virtudes do Espírito, do nosso Espírito, aquelas conquistas que permanecem em nós, antes e primeiro do que as conquistas que nós buscamos enquanto encarnados em relação à vida material. Quantas vezes nós trocamos uma pelas outras? Seria então o caso de nós olharmos se não se aplica aquela advertência de Jesus do que vale ganhar o mundo e perder-se a si mesmo. Seriam essas, portanto, a verdadeira desgraça? Temos que pensar sobre isso. Pensar e avançar aqui também no nosso estudo, né? Quando os Espíritos nos trazem, então, a questão chamada das provas voluntárias e o verdadeiro silício. E essa, para o espírita, deve ser também uma questão central, porque conhecendo as leis de causa e efeito, conhecendo, então, as nossas responsabilidades e o fato de que aqui é, como diz Santo Agostinho, né, um mundo de expiações e provas, nós devemos, então, saber e reconhecer todo o esforço útil em superar essas provas. Porque elas vão, em verdade, né, exercitar as questões da mente e do coração ao mesmo tempo, fazendo-nos avançar. Então, muito mais do que lamentar e dizer, não, mas isso é uma prova que o amigo tem que passar, nós temos que pensar como nós podemos ajudar a esse amigo a vencer essa prova. Porque as provas estão aí para serem vencidas. Então é do nosso esforço em combater as nossas, vamos dizer, as nossas imperfeições, em trazer ajuda e amparo àqueles irmãos que estão em sofrimento, passando por grandes dificuldades, porque essa é a vida. E o mecanismo que Deus fez é do vida em sociedade. Então nós devemos procurar toda e qualquer utilidade de sermos úteis no combate a isso. Lembrando que haverá provas inevitáveis e incontornáveis. Em relação a estas, nós devemos então praticar, como nós sabemos, a resignação, a aceitação sem murmurar. Pois que procurar as provas, né, procurar os grandes sofrimentos, aqueles que vão ser úteis para o conjunto da humanidade, isso são questões de natureza que pertencem aos grandes mártires, aos grandes heróis, né?
Talvez não seja para a coletividade de nós todos ainda, né? Nós temos que ter aqui uma certeza de que jamais devemos, por atos de fanatismo ou de interesse pessoal, promover o sofrimento próprio, né? Quando o sofrimento vem, então, por abnegação, por atos de caridade, né, eles são importantes e serão abençoados. As grandes obras, os grandes sacrifícios mesmo, perseguidos por alguns homens, sempre com caráter de utilidade ao bem comum, né? Papel dos mártires e dos heróis. Deus está muito mais preocupado na organização da lei da vida e dando-nos as bênçãos da hora, da experiência encarnada, para que nós enfrentemos as nossas provas. Concentremo-nos nas nossas provas. Encaremos os sofrimentos e as privações impostas com coragem. Teremos paciência, aceitar sem murmurar. E quando efetivamente tivermos ainda um pouco a mais de nós a doar, em caridade, em abnegação, lembrar que também nós, no curso deste trabalho de burilamento, de aperfeiçoamento do nosso íntimo, vamos suportando as nossas provas, ao mesmo tempo que nós vamos trabalhando em favor do próximo e da coletividade, porque uma coisa combina com a outra, é assim que a misericórdia de Deus se faz presente, né? E assim nós devemos pensar e lembrar daqueles que falando, não, mas esse mundo está muito confuso, então prefiro me isolar, vou morar numa choupana, numa casinha simples, no meio da natureza, porque lá eu terei paz de espírito. Quando, em verdade, muitas vezes isso é apenas um subterfúgio para fugir do combate verdadeiro, às provas íntimas das necessidades que nós carregamos dentro de nós, fugindo da vida. Não é isso que nos espera, não é isso que Deus, não é para isso que Deus nos concede a bênção da vida, as bênçãos das horas e do trabalho, como nós já sabemos. A parte desse pensamento, nós podemos avançar ainda em algumas questões que trazem, às vezes, dilemas morais muito significativos. E Kardec fez questão de colocá-los na forma de perguntas. Então, eu vou ler essas perguntas e peço que vocês ouçam as perguntas como se tivessem sido dirigidas a vocês, que são perguntas que a gente acaba por fazer no curso das experiências e das dificuldades da vida, né? Então a primeira, que é o item 27, ela diz o seguinte: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Olha, a resposta ao pensamento de Kardec, orientado pelos Espíritos, nos mostra que nós temos sempre que ajudar, ser útil com todos, em todas as circunstâncias, aplicarmos nossos recursos. É um erro considerar que não devemos oferecer apoio, apenas aceitar aquilo como um desígnio de Deus que deve seguir o seu curso. Nós não sabemos bem quais são os desígnios de Deus, né? Nós conhecemos que os desígnios de Deus se manifestam das formas mais ricas e mais diversas possível, né? Então, conquanto possa nos parecer assim uma fatalidade incontornável, né, nós não sabemos o que Deus reserva. Então, ao homem de bem, ao espírito esforçado em conhecer das leis e da verdade, do bem e do belo, nós devemos pôr nosso esforço em tudo aquilo que for útil para ajudar, para trazer conforto aos nossos amigos que por acaso estejam em maiores sofrimentos, e assim deixar com que os desígnios sigam o seu curso, porque eles sempre seguirão. Mas o nosso papel
é o de resignar quando possível e batalhar sempre que necessário em favor do bem e do bem ao próximo e do bem do próximo, conquanto seja esse também o nosso objetivo para conosco mesmo. Uma outra questão trazida, então, por Kardec, é a questão número 28, que diz assim: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Então, essa é uma questão que muitas vezes é um drama moral extraordinário para amigos e familiares, né? E até em alguns países onde a eutanásia é permitida, onde o próprio ser iria vamos dizer assim, nessa linha de pensamento, imaginar que, olha, já não tem mais salvação, já estou sofrendo, já estou condenado, não encontro solução, cansei de passar por isso, então eu vou abreviar tudo isso. Ou como muitas vezes os familiares em dilemas morais extraordinários pensam, o que fazer? Então os espíritos aqui liderados ao pensamento do Espírito São Luís, eles vêm nos dizer assim, quem de nós pode imaginar a importância desses últimos momentos? Né? Primeiro porque, efetivamente, podem não ser os últimos momentos. Quantos já estiveram por, vamos dizer, à beira do término da experiência carnal e voltaram com uma plenitude de saúde orgânica por milagres, né? por desconhecimento até das possibilidades maravilhosas da misericórdia de Deus. Né? Quantos efetivamente voltaram à vida? Né? As experiências de quase morte que nós sabemos e tantas outras. Quantos efetivamente usufruíram dessas últimas horas para reverem questões profundas, dramas conscienciais que foram invencíveis até agora, mas que aquelas últimas horas lhes dão as bênçãos de poderem passar em revista, quem sabe, para arrependimentos e para perdões que forem assim definitivos na sua caminhada. Né? Eu diria que nós não temos como intervir nisso. É uma questão de cunho moral, mas que a doutrina espírita faz questão de dizer que sempre a favor da vida, porque enquanto houver vida, há alguma utilidade traçada pelos desígnios de Deus e nós não a conhecemos e, portanto, devemos respeitar. A questão 29 é assim dirigida por Kardec. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-lo útil? Né? E os Espíritos nos explicam novamente, São Luís, de que toda a intenção premeditada de ir ao encontro da morte com um objetivo que não seja, vamos dizer assim, a nobre tarefa de oferecer-se efetivamente em sacrifício, né? Tudo isso deve ser excluído do nosso pensamento. Não existe como abreviar a vida, seria um erro absoluto. Buscar situações que então, eu vou a um combate porque assim eu vou morrer e assim eu acabo com esse sofrimento que é a minha vida. Então, esta é uma outra questão de cunho muito importante que a doutrina espírita vem esclarecer, todas no mesmo pensamento, na mesma linha de raciocínio, o que a nós já, graças a Deus, eu penso que aos corações amigos também, junto aqui em pensamento nesse estudo, não deve constituir nenhum estranho mais, né? Nenhum estranhamento. A questão número 30, e nós já estamos terminando, um homem, essa é uma questão de dramas assim extraordinários, naquelas tragédias que aparecem, né, de vez em quando na vida humana.
um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? É a pergunta dirigida. Então, não há, São Luís responde, não há suicídio quando a intenção é salvar. Mesmo que isso se oferecer num tamanho sacrifício em favor do bem da vida de outra pessoa. E quem de nós não pode imaginar a misericórdia e a bondade de Deus que pode, ante grandes gestos dessa magnitude, até trazer soluções não esperadas ou, quando se menos imaginar, vence-se esse grande prova, salva-se aquele que está em perigo iminente. Então é um ato nobilíssimo, mas quando feito sempre com o objetivo de salvar, de ajudar, oferecer-se em sacrifício, em abnegação. A última questão, também dirigida a São Luís e respondida por esse nobre espírito, vai ser posta nos seguintes termos por Kardec. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros. Então a gente já consegue até quase que ouvir o Espírito nos dizer que em tudo importa a utilidade, que os exemplos na resignação ao sofrimento, o sacrifício material e o sacrifício moral que muitos se impuseram em favor do próximo, da coletividade ao longo da vida, isso tudo terá constituído grande exemplo, grande benefício a todos, não apenas a esse espírito, evidentemente, mas ao impacto que atitudes tão nobres, tão grandiosas, de tamanha abnegação no cunho pessoal, no cunho moral, no cunho material, em favor da vida, em favor do bem do seu semelhante e em favor, em respeito às leis de Deus. É assim que nós concluímos, lembrando então sempre de que ao Espírito cumpre a utilidade, a procura incessante pelo bem, pela verdade, pelo belo, jamais atentar contra a vida, jamais provocar sofrimento que não seja um que efetivamente dome as suas más tendências, Aquele que faça com que nasça em nós o homem novo, sempre em favor da vida. E que o Senhor nos abençoe com a bela promessa de que serão bem-aventurados os aflitos e os que choram, porque encontrarão o consolo. Muita paz. Até a próxima, amigos.